Olá, meus queridos e minhas queridas amigas. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Desejo a vocês uma boa semana, tá? Mas vamos ao assunto de hoje. Não sei se vocês perceberam, chegaram a ver. O presidente Lula anunciou através do ministro que a próxima reunião dos BRICS será no Rio de Janeiro. Em cima desse assunto, eu quero fazer uma reflexão aqui junto com você. O presidente Lula, até devido à sua idade avançada, anda fazendo muitas bobagens. Preocupado porque a popularidade dele caiu no Nordeste do Brasil. Mas não tinha como não cair. Lula, eu vou fazer uma crítica aqui ao governo atual. Vou me solidarizar com o Cacai, que também fez crítica ao governo atual. Por que a crítica, meu amigo? Acompanhe meu raciocínio sem ideologia política. Vamos fazer um combinado aqui, entre eu aqui e você aí. Vamos deixar a ideologia política de lado? Vamos. O Lula sempre se prevaleceu porque os estados do Nordeste sempre deram votos para ele, deram vitória para ele em todas as eleições que ele participou. E agora ele está preocupado porque está vendo que a popularidade dele está caindo no Nordeste. Um dos motivos que eu acho que seja, vou explicar para você agora. Muitos brasileiros, inclusive esse que vos fala, sempre que eu tenho oportunidade, eu critico o governo norte-americano, porque eles ensinam errado geografia nas escolas primárias lá nos Estados Unidos. Nos livros que eles distribuem lá para os alunos nos Estados Unidos, o mapa do Brasil é diferente. No mapa do Brasil que eles ensinam lá, não tem a Amazônia. Então diminui o país pela metade. Por isso que os americanos são péssimos em geografia. Porque eles ensinam errado. Como se não bastasse, a crítica que eu faço à educação americana, a educação de base lá, estou me referindo aqui à geografia, tá? Para complicar mais ainda, o Lula, você, seus ministros incompetentes, junto com você está fazendo a pior administração dos 3 mandatos seus. Essa está sendo a pior. Por que está sendo pior? Falta de comunicação. O governo não tem comunicação com o povo. Então deixa a oposição deitar e rolar. Agora, para completar, meu amigo, vê se eu não tenho razão de ter observado esse ponto negativo do governo Lula. Nós sabemos que nós temos muitas capitais lindas. As capitais brasileiras, pelo menos que eu conheço, são lindas. Qual é o problema disso? Em novembro do ano passado, ou seja, há menos de 6 meses, houve no Rio de Janeiro a cúpula do G20. Cúpula do G20, pessoal, são as 20 maiores economias
do planeta. Foi sediada aqui no Brasil. Onde? No Rio de Janeiro. Que é uma cidade linda, maravilhosa, que eu também conheço e amo também o Rio, pela sua beleza natural. Aí, voltando um pouquinho àquela questão de geografia. Como se não bastasse os americanos ensinar as crianças geografia errada, vem o Lula, que para o Lula hoje, o Brasil se resume em Rio de Janeiro. Se eu estiver errado, pode colocar aí nos seus comentários. Errado não, se você não concordar com o meu ponto de vista, a minha observação. Para o Lula, o Brasil se resume no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Pronto. Para o Lula, o Brasil só são 3 estados. Agora sim, eu vou entrar no mérito da questão. O Lula anunciou que a próxima cúpula dos BRICS será realizada em junho agora, no Rio de Janeiro. Ora bolas, vem aqui, Lula. Por quê? Todas as reuniões de cúpulas internacionais que vêm chefe de estados do mundo todo, obrigatoriamente, no seu ponto de vista, tem que ser ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Como se outras cidades, outras capitais brasileiras não tivessem a altura de sediar um encontro internacional desse. Vou lhe falar para você, que eu acho que você esqueceu até devido à idade, esqueceu. No Nordeste nós temos, eu conheço, Fortaleza, Recife, Salvador, Bahia, João Pessoa, Paraíba, Sergipe. Vou parar por aqui. Essas bastam. Me responde essa pergunta que eu vou fazer ao governo Lula. Pô, acabamos de ter um encontro da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Menos de 6 meses você anuncia a cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Você não acredita na capacidade dessas cidades, dessas capitais nordestinas, não? Porque eu nunca vi nenhum governo brasileiro marcar essa reunião de cúpulas desses órgãos internacionais em nenhuma capital do Nordeste. Como se não existisse capital no Nordeste. Vou te dar um exemplo, porque eu estou puto da vida com isso. Sacanagem. Lula, seu imbecil. Recife, vamos começar por Recife. Recife tem o aeroporto internacional dos Guararapes, um dos mais modernos do Brasil, não é do Nordeste, não. Também nesse mesmo aeroporto, nós temos a 3ª maior pista de pouso, ou seja, qualquer avião pode pousar lá, no aeroporto dos Guararapes. A malha hoteleira do Recife, Fortaleza, dessas cidades nordestinas, a malha hoteleira não deixa nada a desejar aos hotéis do Rio, São Paulo e Brasília. Não deixa nada. E outra coisa, o ano de 2024, 56% do turismo no Nordeste foram o turismo internacional, ou seja, estrangeiro que veio dos seus países para conhecer o Nordeste do Brasil. Não tá, agora eu te pergunto uma coisa. Lula, não está na hora de você valorizar mais o Nordeste brasileiro? Porque nenhuma dessas
porra dessas cúpulas vocês mandam para nenhuma capital. Como se as capitais que eu citei aqui do Nordeste fosse menos de alguma coisa em comparação às cidades aqui do Sul e Sudeste. Você colocando a reunião da cúpula dos BRICS em qualquer cidade nordestina, qualquer capital, você ia estar colaborando com a economia do Nordeste, você ia estar colaborando para que as cidades do Nordeste fossem divulgadas mundialmente. Com essa divulgação, automaticamente, os turistas estrangeiros iriam vir mais para o Nordeste brasileiro, porque ia ter divulgação através dessas cúpulas que vocês inventam aí. A minha bronca é essa. Eu faço um desafio aqui para você e seu ministro. Antes de fazer esse desafio, eu vou lhe falar. Eu estou mostrando para você que o Brasil não se resume só em Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não. O Brasil é muito maior do que você imagina. E falo mais. Volto a repetir e afirmar aqui. As capitais do Nordeste que eu citei aqui têm capacidade de sobra para sediar uma reunião dessa do BRICS. Porque não é possível. Será possível que o Brasil se resume só no Rio de Janeiro para fazer esses encontros internacionais? O Rio de Janeiro não precisa mais de marketing no resto do mundo. Quem precisa de marketing é Recife, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Sergipe, Aracaju. Essas cidades, sim, precisam de marketing que vá para o mundo todo. E é através desses encontros bilaterais que você iria ajudar bastante essas capitais. Eu não admito, nunca que vou admitir, tudo é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro merece? Merece. Mas, porra, vamos dividir o bolo com os outros estados, com as outras capitais. Essas cúpulas, esses líderes mundiais, precisam ir ao Nordeste. Precisam conhecer o Recife, precisam conhecer Salvador, precisam conhecer Fortaleza e essas outras capitais que eu tenho dito aqui. Eu tenho certeza que esses líderes, se for marcado uma cúpula dessas cidades, esses líderes vão voltar para essas cidades. Eu não sei por qual motivo essa porra desse seu governo fica querendo esconder do resto do mundo as capitais nordestinas. O que é que o Rio tem que as capitais não têm? Tem a rede hoteleira? Nas capitais nordestinas tem. E se brincar é o bem melhor, pelo que eu conheço. Tem segurança? Tem também. Os hotéis do Nordeste estão preparados para receber os turistas estrangeiros? Estão mais do que preparados. Porque é turismo o ano inteiro ali. Agora, por que a impressão que me causa é que você está querendo esconder o Nordeste do resto do mundo? Você ia estar ajudando na economia local. Você ia estar ajudando. Um exemplo. Uma cúpula dessa no Recife, exemplo. Pode ser em qualquer capital do Nordeste. Recife. Com um tiro só você ia matar 2 coelhos. E vou lhe falar por quê. Recife, que é a capital de estado. João Pessoa, que é a capital de outro estado, Paraíba. São as 2 capitais estaduais mais próximas do Brasil uma da outra, que é dividida só por 110 quilômetros. Então, se aquecer a economia do Recife ou de João Pessoa com uma cúpula internacional dessa, lógico
que vai estar aquecendo a economia dessas duas capitais nordestinas. Tem que ter um olhar técnico, porra. Tem que ter uma avaliação técnica. Porque, porra, cargas d'água é só no Rio de Janeiro. E os outros estados ficam esquecidos. Se a Olimpíada é no Rio, não estou criticando porque foi no Rio. Estou criticando agora, exatamente. Há menos de 6 meses foi a porra da cúpula do G20. As 20 maiores economias do mundo. E agora você manda com esse aí sarcástico seu, ordena que a cúpula dos brinques vai ser no Rio de Janeiro. De novo, porra. Eu não posso me conformar com uma discriminação dessa com as cidades do Nordeste. Não posso me conformar. Então, seu velho gagá, quando for ter um encontro internacional aqui no nosso país, analise com carinho, com responsabilidade, leve em consideração a estrutura das capitais nordestinas para acolher o encontro internacional desse, para depois sim você tomar a decisão em onde vai ser. Não a toca de caixa assim. Qualquer encontro é Rio, é Rio, é Rio. E as outras cidades? Pô, não precisam de dar um up na sua economia? Você está cada vez pior. Não sei se é pela idade, eu não sei qual o motivo. Só sei que você está pior. Está sendo o seu último, o pior mandato seu, que é o terceiro. Esse terceiro está sendo o pior entre os 3. E agora mais essa. Aí depois você vem reclamar, se lamentar porque está perdendo apoio no Nordeste. E tem que perder mesmo, porra. Tem que perder mesmo. Você tem uma grande oportunidade na mão de alavancar a economia de qualquer dessas cidades, dessas capitais nordestinas. E você está deixando passar, fugir pelos dedos da mão. Toda oportunidade do mundo você está com ela na mão de valorizar o Nordeste brasileiro, de mostrar o Nordeste brasileiro para o mundo, de mostrar as praias maravilhosas do Nordeste para o mundo. E você está deixando passar. Porra! Será possível que só o Rio que merece? Só São Paulo que merece? Eles podem até merecer. São Paulo e Rio de Janeiro. Pode até merecer. Mas as capitais nordestinas não merecem. Precisam de um encontro desse, de uma cúpula dessa que seja. Se não for por merecimento, seja por necessidade. Isso é uma maneira de ajudar o povo nordestino. Em qualquer capital dessa que eu falei. Porra, tudo é Rio. Tudo é Rio. Não é Rio, vou mudar. É São Paulo. Está me parecendo a época da velha política. Política café com leite, que era Rio, São Paulo. São Paulo, Rio. Era sempre assim. Tá me parecendo essa época, porra. O Brasil é grande. Aprenda. O Brasil é grande. O Brasil tem 26 capitais. E muitas capitais dessas precisam de estar em evidência, pelo menos durante 2, 3 dias. Evidência para o resto do mundo. Será que esses... Já foi um palavrão aqui que seria merecedor. Será possível que esses ministros seus, nenhum chega aí para lhe orientar? Já que você está um velho gagá, não entende mais de porra nenhuma? A Jândia, será que é Jândia, sua esposa? Não pode chegar no seu pé do ouvido e falar, Lulinha, meu amor, manda para o Nordeste, manda para Fortaleza, manda para o Recife.
Realmente, o Vitor tem razão, pô. O Recife tem um dos melhores aeroportos brasileiros, que não deve a nenhum, não deixa a desejar nenhum. Porra, é menos de 1 quilômetro da praia, arrodeado de hotel 5 estrelas. Aí você, agora lembrei, aí você pode dizer, mas não tem espaço. Tem espaço sim, seu velho Gagá. Liga para a governadora de Pernambuco. Pergunta para ela o tamanho do Centro de Convenções de Recife e Olinda. É impossível um centro de convenções daquele que eu conheço não suportar um encontro desse dos Brinks. Centro de convenções há também a menos de 1 quilômetro da praia. Tem tudo. Não tem desculpa. Tem tudo que precisa para o encontro internacional dessa magnitude que é dos BRICS. Recife tem de tudo que poderia suportar um encontro desse. Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Salvador, Maceió. Você não manda, porque na hora de dividir o bolo, você só divide com São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Você esquece de que o bolo tem que ser dividido para os 26 estados e mais o Distrito Federal. Essa é a minha crítica. Desde o momento que eu vi o seu ministro anunciando junto com o governador do Rio, o prefeito do Rio, que o próximo encontro do BRICS seria aí no Rio, eu fiquei puto da vida. Com razão. Será possível que o Brasil, o quê? E o Brasil só tem um rio, é um país menor do que o Vaticano, é isso? Um dos maiores países do mundo, territorial. Outro detalhe falar em territorial. Sou chato pra cacete mesmo. Ai, ai. Sem contar, seu imbecil. Vamos supor que essa reunião dos BRICS fosse Recife ou Fortaleza. Vai, vamos supor. Olha a vantagem. Meu amigo, olha a vantagem que esse imbecil ia ter. Recife. Geograficamente falando, Recife está no local privilegiado com seu aeroporto. Está menos 3.500 quilômetros da Europa do que no Rio de Janeiro. Média. Está menos 3.500 quilômetros do Rio de Janeiro, de São Paulo, caso fosse São Paulo, da Europa. Essas duas capitais, como as outras, são privilegiadas até por a sua localização geográfica. Mais próximo da África, mais próximo da Europa, mais próximo dos Estados Unidos. Porra, o que vocês querem? Vocês querem mais vantagem do que essa? Não existe. É 3 horas a menos de voo da Europa para o Recife ou Fortaleza, comparação com o Rio de Janeiro. É 3 horas a menos de voo. É vantagem ou não é? Eu garanto que ninguém aí do seu gabinete analisou o que eu estou analisando aqui. Porque o nome do Rio é conhecido no exterior. Não vai e continua sendo, porque tudo é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tem sua fama internacional.
Precisamos agora colocar em evidência outras capitais brasileiras, principalmente nordestinas. Fortaleza não deve nada a nenhuma capital aqui do Sul e Sudeste. Como Recife também não deve nada a nenhuma capital daqui do Sul e Sudeste. Vou te dar um exemplo, Lula, seu babaca. Aqui em São Paulo, o monotrilho, a prova. Aqui em São Paulo, monotrilho, que é o metrô aéreo, era para ter sido inaugurado em 2014 para a Copa. Saiu agora há pouco tempo atrás. E nem está concluído toda a obra. Não foi concluída ainda a obra. Fortaleza, que tem monotrilho há muitos e muitos anos. Para você ver que vocês se enganam com as capitais nordestinas. Aeroporto do Recife. Pega o metrô no centro da cidade, o metrô vai deixar você dentro do aeroporto. Dentro! Na praça de check-in ali do aeroporto. É só alguns detalhes. Aí vem um imbecil desse, um velho gaga desse, achando que nenhuma capital do Nordeste suporta um evento desse. Não suportaria, como daria show com um evento internacional desse. Ia deixar todo mundo de boca aberta. Se tivesse a oportunidade, a possibilidade de assediar um encontro internacional desse do BRICS, do G20, ia deixar todo mundo de queixo caído, com a competência, com uma forma alegre de atender seus visitantes, com o bom humor que eles têm. Isso geraria mais riqueza para o Brasil, não só para o Nordeste, como para todo o Brasil. Essa é a minha crítica nesse projeto absurdo, nesse projeto discriminador contra as capitais nordestinas, e eu não posso me calar. Você não tem condições mais de ser presidente. Espero que você aprenda a lição. Ministro Rui, tira essa bunda suja da cadeira, vai visitar as capitais nordestinas, de uma por uma, para você ver que o que eu estou falando, se não é a verdade. O senhor vai se surpreender se eu for visitar essas capitais nordestinas. Vai se surpreender, sabe por quê? Você pode estar achando que eu estou exagerando. Mas se o senhor for em qualquer capital dessa, o senhor vai ver que vai se surpreender porque eu não exagerei nada. Exagero é o senhor ver pessoalmente o que essas capitais são capazes de fazer. Os centros de convenções que existem no Recife, ali divisa com a cidade de Olinda, em Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Paraíba. Agora fica uns tecnocratas desses que não conhecem porra nenhuma do Brasil, achando que só o Rio é capaz. Só o Rio merece. Não. Se for por merecimento, a prioridade é das capitais nordestinas. Porque nunca tiveram uma oportunidade dessa. Então está na hora de acordar, está na hora de rever seu conceito de Brasil, está na hora de rever seu conceito de capitais. O Brasil não só tem uma capital. O Rio de Janeiro é a capital do estado da Guanabara. Certo? Não é a capital do Brasil. A única. Cada estado tem sua capital. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que você reaprenda. Ainda tem tempo de você recuperar esse governo pífio, fraquíssimo. Principalmente fraco quando se trata de comunicação de marketing. Que esse governo não tem marketing nenhum.
e mais respeito pelos nordestinos. E digo mais, Lula, seu imbecil, seu idiota. Em relação ao Nordeste, se você agir com dignidade, haverá um canalha menos aqui no Brasil. Fui e foda-se quem não gostou.